Olá, povo que faz parte do Guardião Épico, todos muito bem-vindos por aqui. Hoje vamos viajar na história do livro apócrifo de Pedro, onde o que acontece é muitas visões que deixou ele balançado e vai te deixar também. Vamos lá, tá na hora! No silêncio da noite, quando o peso da eternidade se aproximava do coração humano, Pedro foi tomado por uma visão que transcendeu os limites da terra e do tempo. Seus olhos foram abertos para os segredos escondidos, e diante dele se ergueu uma montanha flamejante, onde vozes clamavam sem cessar. Ele foi conduzido por um anjo radiante que segurava em suas mãos uma balança incandescente, instrumento de justiça e condenação. O apóstolo estremeceu, pois sabia que estava sendo levado para contemplar aquilo que poucos olhos mortais poderiam suportar. À sua frente abriu-se um vasto abismo, e dele subiam gemidos, prantos e o ranger de dentes. Ali estavam os que zombaram da verdade e desprezaram o chamado da vida. O anjo apontou com sua mão resplandecente, e Pedro viu homens e mulheres suspensos por correntes ardentes, cada qual preso ao peso de seus próprios atos. Os que haviam blasfemado estavam com as línguas arrancadas por ferro em brasa, e os que haviam distorcido a justiça bebiam sangue misturado com fel. O ar era sufocado por um fogo que nunca se apagava, e cada choro era como uma lâmina cortando o silêncio eterno. E, no entanto, não era apenas tormento que se revelava. O anjo disse: "Olha mais alto, Pedro, para que não se perca em ti toda a esperança." Então, elevando seus olhos, ele viu uma planície luminosa, mais clara que 1000 sóis, onde uma multidão vestida de branco erguia palmas nas mãos. Suas vozes eram como rios cristalinos correndo em harmonia, e deles saíam cânticos que dissipavam toda a sombra. Eram os justos, os que haviam guardado a fé mesmo diante das espadas, os que haviam dado pão aos famintos e água aos sedentos. O contraste era terrível e sublime. De um lado, o fogo que consumia sem destruir, do outro, a paz que nutria sem cessar. Pedro chorou, não apenas de terror, mas também de alívio, pois compreendeu a grandeza da justiça divina, que não esquece o clamor dos aflitos, nem deixa impune a perversidade dos ímpios. E o anjo lhe disse: "Estas são apenas as primícias do que verás, porque o fim das eras já se aproxima, e cada um receberá segundo o que plantou." Pedro foi levado mais fundo, e diante dele abriu-se um vale imenso, onde correntes de fogo corriam como rios em fúria. Ali estavam os que haviam se entregue à avareza. Eram lançados em ouro derretido que queimava suas entranhas e endurecia seus corpos como pedra incandescente. Eles clamavam por socorro, mas suas vozes se perdiam no rugido do metal ardente. O anjo explicou: "Estes são os que amaram mais a prata e o ouro do que a justiça, que acumularam tesouros na terra e esqueceram os famintos. Agora estão mergulhados naquilo que amaram de modo impuro." Adiante, Pedro viu mulheres presas pelos cabelos, suspensas sobre abismos de trevas, e serpentes flamejantes mordiam seus rostos sem cessar. O anjo disse: "Estas desprezaram a pureza, enganaram e seduziram, e com suas mentiras levaram muitos à perdição. Agora são presas pelo mesmo orgulho que exibiam." Pedro desviou os olhos, mas o anjo ordenou que olhasse para que nada ficasse escondido. Em seguida, uma cena ainda mais terrível se revelou. Homens devorados por vermes que nunca morriam, seus corpos se desfazendo em podridão e, no entanto, sempre se recompondo para ser consumidos outra vez. O cheiro era insuportável, e Pedro tapou o rosto com as mãos, mas a voz do anjo ecoou: "Estes são os que devoraram a carne de seus irmãos, roubando, assassinando, explorando. Agora são devorados pelo que se tornaram, mas, em meio à dor, Pedro percebeu algo inesperado. Alguns dos condenados erguiam os olhos ao céu e clamavam não por si, mas pelos que ainda viviam na terra. Suas vozes suplicavam para que filhos, esposas e irmãos não seguissem o mesmo caminho.
Pedro chorou ao perceber que até nas profundezas da punição ainda havia um eco de amor, ainda que tarde demais. Então o anjo o levou a uma montanha que resplandecia como cristal. Ali, ao redor de um trono imenso, havia crianças com rostos iluminados. Suas vozes eram suaves como brisa da manhã e cantavam hinos de alegria. Pedro perguntou: "Quem são estes que brilham mais do que estrelas?" E o anjo respondeu: "São os pequenos que partiram antes do tempo, os inocentes que não conheceram a maldade. Aqui eles vivem na plenitude, sem dor e sem falta. São guardados até o dia em que a criação será renovada." Pedro caiu de joelhos, incapaz de conter o peso da visão. O contraste entre os sofrimentos e as recompensas dilacerava sua alma. Ele compreendia que nada no mundo passava despercebido e que a justiça divina era como fogo e como luz, queimava os ímpios, mas aquecia os justos. Então, o anjo ergueu sua mão e a terra tremeu sob os pés de Pedro. Ele foi levado a um lago escuro, onde a água parecia sangue coagulado. Ali estavam os que haviam praticado a violência contra os inocentes. Homens armados, que em vida derramaram sangue por ganância, agora bebiam do cálice de seu próprio crime. Suas bocas ardiam com fogo líquido e suas mãos se consumiam como tochas. Ao redor deles, sombras gritavam sem forma, lembrando cada ato cruel que haviam cometido. O anjo disse: "A violência nunca fica impune. A espada que levantaram contra o próximo agora recai sobre ele sem cessar." Mais adiante, Pedro contemplou um campo de trevas, onde almas andavam em círculos, sempre correndo sem encontrar saída. Seus pés se consumiam em brasas e a cada passo surgia um espinho que rasgava suas entranhas. O apóstolo perguntou: "Quem são estes que correm sem descanso?" O anjo respondeu: "São os que viveram na mentira, os que enganaram multidões e nunca buscaram a verdade. Agora correm atrás da sombra do que criaram, sem jamais alcançar paz." E havia ainda outro tormento. Viu Pedro os que haviam negado a justiça diante da fome do pobre. Estes estavam suspensos diante de mesas fartas, mas cada vez que tentavam comer, a comida se transformava em poeira e cinza. Suas gargantas queimavam de sede, mas ao beber da taça, esta se enchia de fogo. Assim conheciam a mesma privação que impuseram aos necessitados. O anjo, então, o conduziu a um jardim iluminado, onde as árvores tinham frutos de ouro e prata, mas que eram mais doces do que o mel. Lá estavam os que haviam sofrido perseguição por causa da justiça, homens e mulheres que haviam sido açoitados, lançados às feras, queimados em fogueiras, mas que não negaram a fé. Seus rostos brilhavam como tochas vivas, e cada lágrima que haviam derramado se transformara em pedra preciosa. Cantavam em uníssono e a melodia atravessava as esferas celestes. Pedro foi tomado de espanto ao ver que alguns dos que antes vira em tormento estavam agora na presença do Cordeiro. Perguntou ao anjo: "Como pode ser isto se os vi mergulhados em fogo?" O anjo respondeu: "Muitos clamaram com arrependimento profundo antes do último suspiro, e o Senhor ouviu seu clamor. A misericórdia é maior do que o julgamento, e ainda que alguns sofram por um tempo, ao fim são recolhidos pela compaixão eterna. Mas não todos. Apenas os que foram tocados pelo arrependimento sincero." A visão se tornou ainda mais intensa, e Pedro foi levado ao trono elevado, onde o juiz dos séculos estava sentado. Relâmpagos saíam de sua presença, e ao redor milhares de anjos o adoravam. Livros foram abertos, e cada palavra, cada ato, cada pensamento estava registrado. Pedro tremeu, pois viu que nada poderia ser escondido. O anjo falou: "Aqui termina toda a vaidade. O que foi oculto será revelado, e cada homem será pesado na balança do Altíssimo." E diante desse trono, multidões eram separadas como ovelhas de cabritos.
Os justos eram conduzidos à herança de luz, onde rios cristalinos corriam eternamente. Os ímpios, porém, eram entregues às regiões de trevas, onde o fogo nunca se extingue. Pedro chorou com amargura, mas também com esperança, pois compreendeu que o fim das eras não era apenas condenação, mas também a consumação da justiça e da promessa. Por fim, o anjo disse: Agora retorna à terra e anuncia aos homens o que viste, para que tenham tempo de se arrepender, pois o dia vem como ladrão, e felizes serão os que vigiarem em santidade. Mas ai dos que dormirem em embriaguez e orgulho, porque para estes não haverá amanhecer, mas apenas noite sem fim. E a visão se dissipou como fumaça ao vento. Pedro caiu em terra com o coração pesado e os olhos banhados em lágrimas. Jamais esqueceria o que lhe fora mostrado. E levantando-se, compreendeu que a mensagem não era apenas para os outros, mas também para ele mesmo, que a vida era breve, que cada ato tinha peso eterno e que a misericórdia e a justiça andam lado a lado diante do trono de Deus. O Apocalipse de Pedro é um dos escritos apócrifos mais antigos do cristianismo primitivo. Sua primeira versão foi encontrada em um códice descoberto no século XIX em Akhmim, no Egito, preservado em grego. Mais tarde, fragmentos também apareceram em papiros etíopes, confirmando que o texto circulou amplamente entre comunidades cristãs dos primeiros séculos. A tradição atribuía a autoria ao próprio apóstolo Pedro, embora estudiosos modernos afirmem que provavelmente foi escrito por cristãos do século II, em um ambiente de perseguição e expectativa escatológica. Durante algum tempo, esse escrito chegou a ser considerado por alguns líderes da Igreja como inspirado e até incluído em certas listas de livros lidos nas comunidades cristãs. Clemente de Alexandria, por exemplo, o citava com respeito, mas mais tarde, com a formação do cânon oficial, foi deixado de lado, principalmente por seu conteúdo vívido e detalhado sobre punições no além, que muitos julgavam excessivamente descritivo. Hoje, todos têm acesso ao Apocalipse de Pedro através de traduções modernas, tanto em livros impressos de literatura apócrifa quanto em edições digitais gratuitas. É um texto que ainda causa impacto por suas imagens fortes do juízo final, contrastando com as promessas de esperança para os justos. Embora não faça parte da Bíblia, sua leitura oferece um retrato do pensamento cristão primitivo, mostrando como os primeiros seguidores de Cristo imaginavam o destino das almas e a seriedade da justiça divina. Então, até o próximo vídeo, escreve aí nos comentários: qual o apócrifo que ficou fora da Bíblia que você gostaria de saber o que dizem os manuscritos?